Aproveitar você que está de pé e trouxe a sua Bíblia, abrindo o Evangelho segundo João, o capítulo é o 14, o versículo é o 21. João, capítulo 14, versículo 21. Quanto você acha, né? Leonir falou que vou pregar 1h30. Lembrei do pastor, né? Foi passar a palavra para o irmãozinho que ia pregar. Falou assim, posso pregar até que hora? Não, você pode pregar até a hora que você quiser. Deu 8 horas, o irmão começa a ir embora, né? Então é mais ou menos assim. Pode pregar até 2 horas. Deu 8 horas, o irmão, tchau. Vamos lá. João 14, capítulo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Vou ler mais uma vez. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém. Você pode se assentar. Tive a oportunidade, o privilégio de meditar nesse versículo durante já alguns dias, né? E honestamente, irmãos, é uma palavra bem conhecida, é um versículo que eu já li muitas vezes, mas dessa vez parece assim que ele pulou de dentro da Bíblia, né? E se fez vida na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo, né? Nesse versículo. E a primeira coisa que eu anotei aqui foi a respeito do contexto desse texto, né? João 14, 21, ele está inserido no chamado discurso de despedida de Jesus, que compreende João do capítulo 14 até o capítulo 17. Né? Foi na noite anterior à crucificação, né, durante a última ceia. Nesse momento íntimo e decisivo, Jesus prepara os seus discípulos para a sua ausência física. Não vou mais estar presente fisicamente com vocês, oferecendo promessas que sustentariam a sua fé após a cruz e a nossa fé após a cruz, embora nós não estivéssemos presentes lá na última ceia, né? Mas nós estamos aqui hoje e teve a última ceia, foi agora em pouco aqui para nós, tá tudo certo, vamos lá. Então, Jesus abordou uns temas centrais aqui. O amor como fundamento do relacionamento com Deus. Leonir chamou nossa atenção para a necessidade de um relacionamento com Deus. O conforto em meio à ausência aparente de Jesus. A obediência como expressão de amor, ou desse amor, né? A promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador. A permanência em Cristo. O mandamento do amor mútuo e a oração final de Jesus pela unidade dos que haveriam de crer. Trata-se de uma sequência de ensinamentos profundos, voltados não apenas para instruções intelectual, mas à formação espiritual e relacional dos discípulos. Resumindo, leia esse pedaço da Bíblia que também é muito importante. Você vai tirar algumas informações muito importantes para a sua vida. O sentido central desse versículo de João 14, 21 é que Jesus ele deixa claro que o amor verdadeiro por ele não se expressa apenas com palavras, emoções ou confissões verbais. E eu anotei aqui para fazer uma observação com você, quantas vezes, né, na nossa vida, no cotidiano, aí no dia a dia, no ordinário, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, nós acabamos assim por nos emocionar e tomamos algumas decisões que depois a gente acaba se arrependendo. E muitas vezes as nossas decisões elas estão baseadas em quê? Simplesmente na emoção. Falta muitas vezes para nós um direcionamento do Senhor na vida.
que possa pautar as nossas decisões. Então, muitas vezes, mas eu senti aqui no meu coração. Mas foi o Senhor que te falou? É um direcionamento de Deus? Ou é simplesmente você encharcado nas tuas emoções, tomando decisões que vão afetar, às vezes, a tua casa, a tua família, vão afetar a tua vida, né? E você está tomando decisões de qualquer maneira. Então eu coloquei aqui a respeito de que Jesus ele deixou aqui bem especificado que o amor verdadeiro por ele nós não vamos expressar apenas com palavras. E uma coisa que me chamou a atenção é que existe uma forma concreta de demonstrar esse amor que nós sentimos, né? Ou que muitas vezes dizemos que sentimos. Existe uma maneira concreta, uma maneira certa de externar, de colocar para fora esse amor. Ele se manifesta de uma maneira concreta. E Jesus fala que aquele que tem, ou quem tem, os meus mandamentos. E a respeito de que mandamento Jesus estava falando? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, enfim. Jesus está se referindo aos mandamentos em 3 camadas, em 3 esferas. Primeiro, a lei revelada por Deus, né? Só que Jesus Cristo, ele veio não olhando apenas a letra da lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, a primeira, a lei de Deus, revelada por Deus, interpretada por Jesus Cristo, por assim dizer. Jesus, ele nunca anulou a lei. O que ele fez, até eu anotei aqui, foi dar um upgrade, né? Um level up, subiu de fase, vamos dizer assim, a lei. Mateus 5,17 diz assim, a respeito de Jesus não anular a lei, né? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Ele aponta especialmente para o centro moral da lei, resumindo em... Aí aqui está o resumo da lei. Você pode procurar lá em Mateus 22, do 37 ao 40, o resumo da lei. Toda a lei se resume em amar a Deus sobre tudo, amar o próximo como a si mesmo. Não mais do que a si mesmo, mas amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá? Só que agora é o seguinte, Jesus ele vem e ensina a olhar a lei através do prisma do amor, da misericórdia. Não olhar apenas a letra da lei, porque o que estava acontecendo naquele tempo? Os homens estavam manobrando a letra da lei ao seu bel prazer, vamos dizer assim, ou aquilo que lhe convinha. Era isso que estava acontecendo. Então Jesus veio, né, trouxe esse filtro de amor. Segunda coisa, os ensinos diretos de Jesus. Quais que eram esses mandamentos? Ensinos diretos. No contexto direto ali de João 14, Jesus estava acabando de ensinar a respeito do quê? De humildade e serviço, né? No capítulo 13 ali ele lava os pés. Fala a respeito de amor sacrificial, fala a respeito de permanecer nele, a respeito de uma obediência não forçada, uma obediência relacional. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como ele amou. Quer dizer, eu vim e dei o exemplo. No caso, Jesus falando, né? E agora vocês têm o exemplo. Então, vocês amem assim como vocês foram amados por mim. Então, foi aqui que Jesus ele sobe o nível, né? Ele levanta o nível da lei. Terceiro, a vontade do Pai revelada no caráter de Cristo. É a respeito disso que ele está falando, quando está falando a respeito dos mandamentos que nós devemos guardar. Obedecer os mandamentos de Jesus é viver como ele viveu e refletir o caráter de Deus Pai. Tá fácil
Está simples, está entendível. Esses são os mandamentos. Esses são os mandamentos que Jesus está dizendo ali, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, e os mandamentos de Jesus são esses. João 14:10 diz assim: as palavras que lhes digo, não as digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu reflito o caráter do meu Pai. Logo, os mandamentos de Jesus são a vontade do Pai de forma prática. De uma forma resumida, irmão, para você lembrar hoje, a hora que você chegar em casa, dos mandamentos, tudo o que Jesus ensinou. Começa lendo lá em Mateus, termina lá em João, e vai lendo de novo, e daí você dá uma lidinha lá em Atos, enfim, e vai por aí. Porque tem uma galera que veio depois de Jesus e escreveu uma parte de coisas muito interessantes para a nossa vida no dia a dia. Tudo o que ele ensinou. A lei de Deus interpretada pelo amor e um estilo de vida que reflete o caráter de Deus Pai. É uma vida moldada por Cristo. Esses são os mandamentos do Senhor. Por isso é necessário um relacionamento com Ele. A leitura da palavra, o conhecimento da palavra. O que Ele deixou para nós? Aonde que está? Está na palavra. Vamos lá. Ponto 2. Falando em mandamentos e a respeito de guardar mandamentos, irmãos, de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei do jovem rico. O jovem rico, ele vai e ele se apresenta diante de Jesus, né? Chama Jesus de bom mestre, vem todo bom moço, vem todo cheio de boas intenções. E Jesus fala com ele a respeito dos mandamentos. Então, mais ou menos assim, Jesus falou para o jovem rico assim: obedece os mandamentos. Aí ele mais ou menos pergunta assim: que mandamentos? Tipo assim, nós estamos falando da mesma coisa? Jesus fala: é esse, aquele, assim, assim, assim. Daí o jovem responde com toda segurança: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, isso aí eu guardo desde pequenininho. Isso aí eu já sei do tempo que eu ia na escola dominical, quando eu era criancinha. Isso aí eu já sei do tempo que o pastor Odair dava aula para nós. Eu já aprendi, eu já sei, eu já guardo. Então, aparentemente, irmãos, está tudo certo com aquele jovem, porque é aquele que guarda os mandamentos do Senhor e obedece. Mas daí, aqui, ó, é que vem um registro especial nessa passagem que me chamou a atenção dessa vez, que das outras vezes não tinha me chamado a atenção. Porque disse assim, ó: Jesus, olhando para aquele jovem, o amou. Jesus amou aquele jovem. E por esse amor, Jesus faz um convite para ele. Faz um convite para ele dar um passo adiante, um passo a mais. Jesus não vem confrontá-lo, mas Jesus o ama. E a proposta de Jesus para ele é: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E uma coisa que sempre me chamava a atenção é: rapaz, esse cara devia ter muito dinheiro. Ele devia ser muito apegado nessas coisas. Porque quando falou dele vender essas coisas, ele não quis, ele estava muito apegado naquilo ali. Mas dessa vez eu tive, assim, um entendimento um pouquinho diferente. Porque, na verdade, não é a respeito de dinheiro, é a respeito de senhorio. Jesus está fazendo um convite para ele: olha, abandona essas coisas que estão te atrapalhando e vem seguir comigo uma nova vida. Se desfaça. Jesus faz um convite para esse jovem: jovem, vamos andar comigo, vamos caminhar comigo, vem aprender de mim, vem estar mais perto de mim, vem me conhecer, vem se relacionar comigo. Jesus o amou.
E aqui está o ponto decisivo. Jesus chama ele para um nível mais profundo de relacionamento. Irmão, faz a conta. Estamos nós aqui hoje. Chega Jesus, olha dentro do teu olho e diz assim: bora caminhar comigo? Se Jesus chegasse para mim hoje e falasse: Fernando, vamos caminhar comigo hoje? Você acha que eu ia falar o quê para ele? Não, Jesus, amanhã cedo tem que abrir a loja. Tenho que abrir as cortinas. Se eu não estiver lá, ninguém abre a loja. Quero saber de loja. Vamos, Jesus, e vamos agora. Já demorou. Já demorou. Você já pensou você receber um convite desse do próprio Jesus? Mas o que acontece? Ali, aquele jovem dá uma resposta para Jesus. E aquele amor que Jesus sentiu por aquele jovem não encontrou uma reciprocidade, não encontrou uma correspondência. Jesus olhou para ele e o amou. E ele olhou para Jesus e disse: para mim não dá. Eu não alcanço. Ele olhou para Jesus e afastou-se triste, mas afastou-se. É mais ou menos como se Jesus dissesse assim, ó, só para você não chorar, né? Bora lá. O jovem falou assim: vou nada, não posso, não dá para mim. Então assim, irmãos, o que acontece nesse dia? Esse amor que Jesus sentiu por esse jovem ficou sem correspondência. Então eu anotei aqui alguma coisa a respeito do fluxo de amor. A Escritura deixa para nós claro o sentido do fluxo de amor. 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. O amor sempre parte de Deus em nossa direção. O problema não está no amor de Deus, ele é pleno, sacrificial e provado na cruz. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A questão central é como correspondemos a esse amor que Deus dispensa para nós. Quando nós percebemos esse amor de Deus na nossa vida, de que maneira nós podemos externar realmente isso que nós dizemos que pulsa no nosso coração. No caso do jovem rico, a resposta a esse amor de Jesus foi simplesmente o entristecer do coração e afastar-se triste. Quando o amor com relação a Jesus exigiu mais do que aquilo que ele estava disposto a entregar. Até a hora de guardar os mandamentos, estava tudo certo, porque ele guardava desde pequenininho. Mas quando Jesus chamou ele e falou assim: agora é o seguinte, agora você precisa dar o próximo passo. Agora você precisa demonstrar: Senhor, essa boca não é para mim, eu não alcanço. Não era uma exigência para receber benefícios. Olha, pague esse preço e você vai alcançar esse nível. Era um convite para intimidade, para seguimento, para confiança expressa como obediência. Então aqui eu coloquei um paralelo com a nossa vida. Porque assim, ó, veja só,
o fluxo de bênçãos que nós recebemos do Senhor, do amor do Senhor por nós. É mais ou menos assim, ó, nós celebramos muitas vezes, diversos tipos de testemunho. E eu anotei aqui uns 4, assim, ó. O Senhor abriu uma porta de provisão. Quem aqui é empolgado com testemunho de provisionamento? Eu sou empolgado. Testemunho de provisão, eu chego, choro e mando para todos meus amigos, para eles chorar também. Se eles não choram, eu dou mais uma contadinha para ver se eu não consigo, né? Até que esses dias Jesus deu uma pegada em mim e eu já parei. Assim, viu? Quando que eu dei ocasião para você não acreditar que eu sou um Deus de provisão? Quando que você teve essa oportunidade de não acreditar que eu sou um Deus que provê na vida das pessoas? Por que você se empolga tanto? Quase que eu falei, Senhor, porque é no nível que eu te conheço, um Deus de provisão. Mas você sabia que tem mais? Tem mais do que esse nível. Vamos lá. O Senhor abriu uma porta de provisão. O Senhor trouxe uma cura. Eu sou empolgado com o milagre de cura também. O Senhor restaurou. O Senhor realizou um sonho. Nossa, tinha um sonho desde pequenininho, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, casar, ter filhos, enfim, sei lá, tantos sonhos, né? Viajar para os Estados Unidos, né? Tantos sonhos. Mas analisa bem, é sempre do Senhor para nós. Sempre do Senhor para nós. E eu não estou dizendo que não seja válido. Isso é válido, isso é importante. Isso fomenta a nossa fé. Os testemunhos são alimento para a nossa fé, para a fé dos nossos irmãos. Cada vez que nós conseguimos alcançar um novo patamar, uma nova etapa no Senhor, e nós podemos testemunhar, né? Fica assim a dica para os nossos irmãos: olha, tem mais, tem um lugar mais profundo, tem um lugar que dá para chegar. Olha, aí onde você está ainda não é onde acaba, vem mais um pouquinho. Essa é a intenção, é chamar. Mas perceba aqui, olha só, quase sempre o testemunho caminha de Deus para nós, e raramente de nós para Ele. Aí eu anotei aqui Juízes 2:1. Quando Deus está falando com os israelitas lá, porque assim, mais ou menos, né? Josué já se foi, os homens que caminhavam com Josué já tinham caminhado também, já tinham desembarcado, por assim dizer, e o povo começou a desobedecer, e o povo começou a pecar, e não levar mais em consideração a aliança com Deus. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, Deus dizendo: eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Jamais. Nós aprendemos aqui, fizemos uns cursos há uns tempos atrás, e um dos conceitos era a diferença entre contrato e aliança. Contrato funciona da seguinte maneira: existe uma expectativa com relação a outra pessoa do contrato. Eu te entrego tal coisa, você me entrega tal coisa. Há uma troca. Quando você faz uma aliança, é uma decisão que você toma, independente da ação da pessoa do outro lado dessa aliança. Então Deus está falando para o seu povo aqui, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então nós temos facilidade de demonstrar o amor de Deus para conosco, aquilo que Ele nos alcançou, aquilo que Ele nos abençoou, mas nós ficamos assim preocupados, hesitantes, quando é ao contrário, quando nós precisamos demonstrar alguma coisa da nossa parte por Ele. Se eu chamar você para dar um testemunho aqui na frente, falar assim: olha, vem aqui dar um testemunho do que Deus fez na sua vida. Chove de testemunho aqui. É tão simples: olha, Deus me abençoou nisso, Deus fez isso, Deus fez aquilo e tal. Então tá, agora vamos dar um testemunho assim, do que você fez, em amor a Deus. Garanto que diminui bastante. O Senhor, olha só, veja se muitas vezes a gente não pensa assim, o Senhor ganha para nos proteger. O Senhor ganha, o trabalho de Deus é deixar a nossa vida mais fácil. Aí a gente passa uma lutinha, passa uma tribulaçãozinha, o negócio não dá certo, estraga alguma coisa do carro, estraga algum utensílio doméstico. Ô Senhor, meu Deus do céu, não vou nem orar.
Estou muito triste com Deus hoje. Hoje estou magoado, hoje estou brabo. Tão rapidinho para a gente ficar magoado, tão rapidinho para a gente ficar chateado com Deus. A não ser o seguinte, irmão, que eu estou falando uma coisa que acontece só lá na minha casa, né? Talvez lá na tua não acontece. A pergunta que permanece, e algo que eu tenho meditado já tem algum tempo, e continuo meditando, mas assim, veio uma resposta do Senhor, e é aí que eu te falo, que essa palavra, ela pulou de dentro da Bíblia, assim, dessa vez. De que maneira eu consigo, ou eu posso demonstrar em atitudes o amor que eu digo sentir por Jesus? Como que eu posso demonstrar esse amor? Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, bem simplesinha assim, a respeito do dízimo. Tá? Porque eu acho que cabe aqui, não quero que você me leve a mal, enfim, não vim aqui provar para você que você tem que dar o dízimo ou não. Mas a concepção que nós temos a respeito de dar o dízimo, ou de entregar o dízimo, ou de devolver o dízimo, eu não sei como é que você fala. Mas o dízimo, nós temos que entregar ele como uma expressão de gratidão. Olha, Senhor, eu reconheço o teu senhorio na minha vida. E por esse motivo é que eu estou te entregando, consagrando, a provisão que o Senhor trouxe para a minha vida. Mas a maioria das vezes é assim, tá? A maioria das vezes é assim. Eu vou dizimar para o inimigo não poder entrar na minha finança, para o devorador não poder entrar na minha finança. Na verdade, irmãos, a maioria das vezes, e eu não quero aqui acusar ninguém, mas eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Nós entregamos o dízimo como quem vai fazer um negócio, como quem vai fazer uma barganha. Eu dou tanto de dízimo e o Senhor me abençoa com tanto a mais. A maioria dos testemunhos de dízimo, olha, irmão, pode dar e pode fazer prova do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Irmãos, Ele vai te abençoar. Mas o sentido do dízimo, da oferta, não é esse. Não é barganhar com o Senhor. Não é querer ser mais esperto do que o Senhor. Sabe, não é querer fazer um negócio, tipo assim, eu vou dar 10 para ganhar 100. Entende? Não é por aqui. Faz um investimento. Talvez dá um retorno melhor, você vai ter um resultado melhor. Mas ore a respeito disso. Se você ainda não consegue compreender a realidade do dízimo, é uma maneira de você externar aquilo que você diz aqui dentro que sente. Não é para você comprar um carro melhor, mais barato. Não é para você morar numa casa melhor, ou para Deus abençoar os teus negócios. Entende? Isso é barganha. Tá? Muito tempo eu barganhei também, irmão. Fica tranquilo. Eu entendi isso aí bem clarinho, assim, não tem muito tempo. Mas foi assim, conversando. Sabe, o Senhor é dono do ouro e da prata, Ele tem muito para nós. Ele tem muito para nós, e Ele pode abençoar a tua vida sim. Não quero dizer aqui que todo mundo vai ser milionário, todo mundo vai ser rico. Porque você já imaginou, irmão? Você pega, vai lá, furou o pneu do seu carro. Você chega no borracheiro, cadê o borracheiro? É milionário também, está lá em Dubai. Não tem quem conserte o pneu. Mas é assim, irmãos, Deus tem provisão para nós. Deus tem uma vida próspera para nós. O que isso não pode tomar é o principal da nossa vida. Sabe, você precisa começar a compreender a realidade das coisas, aquilo que está por trás dos mandamentos do Senhor. Então, quantas vezes, irmãos, fiquei pensando aqui, nós tivemos quantas oportunidades ano passado, ano retrasado, de nos reunirmos aqui, estudar a palavra, falar a respeito das coisas de Deus e entrar num nível tão profundo de comunhão com os irmãos aqui, de entendimento da palavra, que depois parece que você sai ali fora, as coisas voltam ao normal, mas você entrou num lugar tão profundo, de um entendimento tão verdadeiro, que quando aquele vento bateu ali fora, parece assim, nossa, mas será que isso vai ficar apenas em palavras? Será que eu vou ser apenas um falador? Sabe, isso chega assim, dá aquela tristeza. Quantas vezes nós saímos daqui na quarta-feira, mandava mensagem, irmão, cheguei em casa aqui, estou depressivo.
Por quê? Porque, olha, tem tanto para alcançar e parece que não consigo fazer a metade das coisas. Como é que eu consigo demonstrar em atitudes o amor que eu digo que eu sinto por Jesus? Não apenas em palavras, nem apenas em experiências repetidas em reuniões. Lendo João 14, 21, eu entendi que existe uma ponte clara entre aquilo que eu digo crer e a maneira como eu vivo a obediência dos mandamentos. Qual é a ponte para que eu possa externar para o Senhor esse amor que eu digo que tenho por Ele? É a obediência dos mandamentos do Senhor. É a maneira prática de corresponder a tudo aquilo que Ele já fez por mim. Você ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele dia que eu estava escrevendo isso aqui, e estou ali digitando e as lágrimas começaram a rolar no meu rosto, eu falei, mas eu estou ficando muito frufruzinho. O meu coração é pomponzinho, tá? Não é frufruzinho, é muito pomponzinho. Porque eu escrevi essas palavras aqui, ó. É como dizer com a minha vida, Jesus, eu também amo você. Sabe, irmãos, isso é muito profundo. Que você tenha a oportunidade de viver de uma maneira que demonstre esse amor, que corresponda a esse chamado. Ninguém está aqui para te emocionar, para ludibriar você. Não vou pedir para ninguém colocar uma música triste, para você ficar emocionadinho. Sabe, porque servir ao Senhor é uma decisão. Amar ao Senhor de todo o teu coração é uma decisão. Muitas vezes nós ficamos assim como o jovem rico, apenas em palavras. Isso aí eu guardo desde pequenininho, porque o salmo tal diz tal coisa, lá em tal lugar está escrito tal coisa, porque a Bíblia diz isso, diz aquilo, diz um monte de coisa. É verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus é absolutamente intencional na escolha das palavras. Repare bem que ele não diz quem sente, porque o sentimento, ó, né? Sentimentos são inconstantes, mudam. Ele não diz quem fala das minhas palavras. Ele não diz quem entende as minhas palavras profundamente. Tem 3 cursos de teologia, né? Então entende profundamente as minhas palavras. Mas ele diz assim, ó, ele diz quem guarda as minhas palavras. E o que significa guardar as palavras? Guardar aqui não significa apenas conhecer ou concordar com aquelas palavras. Guardar é levar para a vida, proteger no coração, praticar no cotidiano e sustentar no tempo, mesmo quando custar alguma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, abre mão de tudo aquilo que te atrapalha e entra num relacionamento mais profundo comigo. E o jovem retirou-se triste. Ou seja, irmãos, essa ponte entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos não é emoção, não é discurso e nem profundidade de conhecimento, profundidade intelectual. Essa ponte é a obediência. É essa ponte que transforma a fé em prática, o amor invisível em vida real. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu começo a demonstrar com a minha vida, as minhas atitudes.
Eu anotei aqui a respeito do agente secreto. Ô, pastor, eu estou feliz. Faz 3 anos que eu trabalho lá na firma e ninguém descobriu que sou crente ainda. Já tinha escutado essa, né? É mais antigamente. Hoje, ser cristão está na moda, né? Mas quando era mais complicado um pouco, né? Estou feliz, pastor. Faz 3 anos que eu trabalho lá na firma. Ninguém descobriu que sou um cristão ainda. Sabe, é um agente secreto. O amor por Jesus tem que aparecer. Ele é o resultado. Obedecer é dar forma concreta a esse amor. Assim como tem um ditado, né, irmãos, que diz assim, ó, quem ama, cuida, né? Tem um ditado que diz assim, quem ama, cuida. Tem outro que diz assim, que o arrependimento verdadeiro traz como consequência a mudança. Tem aquela palavra que diz que a fé se expressa em atitudes, né? Tiago diz lá, me mostre me fale a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Quer dizer, as minhas obras têm que ser resultado da minha fé. A fé sem obras é morta. Né? O amor por Jesus se revela na obediência. Essa aqui foi uma chave que eu achei agora esses dias, porque agora eu posso obedecer na intenção de demonstrar o amor que eu sinto por Jesus. O amor por Jesus se revela na obediência. Aí eu anotei aqui Mateus 7, do 24 ao 27, mas eu vou ler apenas 2 versículos. Quem ouve e pratica. 24 diz assim, Mateus 7 e 24. Pois todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você veja bem que Jesus não está comparando quem ouve de quem é surdo, mas quem ouve e pratica, de quem ouve e não pratica. Porque, assim, talvez eu anotei para frente isso aqui, mas a maioria de nós tem tanta coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas não faz, né? Sabe que tem que fazer, mas não faz. Então, assim, não é só saber fazer, é fazer. Por mais simples, né, que pareça. Até anotei aqui que a obediência, irmãos, é a linguagem de amor de Jesus. Você já sabe que tem 5 linguagens de amor, né? Você já fez o curso de casais. Um é serviço, o outro é presente, e tal. A linguagem de Jesus para entender amor é obediência. Então hoje você está sabendo. Obedecer é a forma de praticar o amor que sentimos por Jesus. Jesus, quando eu obedeço, é a forma que encontrei de te dizer: eu também te amo. Isso é discipulado. Isso é ouvir e praticar a palavra. É aqui que vai estar a diferença. Sabe por quê? Porque obedecer ao Senhor, amar a Ele, traz para nós um resultado. A respeito do que a Leonir estava falando hoje, no começo do culto. E nós nem combinamos de ficar falando a respeito disso. Qual é o resultado da obediência? Ser amado pelo Pai, ser amado pelo Filho e receber a revelação de quem é Cristo. Sabe essa intimidade? Sabe esse resultado desse relacionamento? Porque assim, irmãos, veja bem, estou tirando por mim, tá? Se não diz respeito para você, você me perdoa. Mas é mais ou menos assim, parece que você vai um tanto, daí chega num ponto, parece que para, assim, ó, você não consegue dar o próximo passo. Ah, mas eu já oro, eu já leio a Bíblia, não acontece nada. Eu já jejuo, mas o Jesus não fala nada para mim. Eu aprendi que jejum é simplesmente uma disciplina, através da qual, né, eu vou estar com o meu espírito atento para aquilo que o Senhor quer falar. Mas ele não fala nada. Aí eu não consigo escutar. Aí o que a gente geralmente faz? Vai tomando decisão por conta própria.
E geralmente vai dando errado, né? Para não falar o mínimo aqui, né? Geralmente vai dando errado quando nós vamos tomando as decisões por conta própria. Mas, como resultado de amar ao Senhor, Ele promete se revelar a nós. E eu aqui não quero me aprofundar muito, mas aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quer conhecer o Senhor? Obedece a Ele. Jesus estabelece aqui uma ordem espiritual clara. Irmãos, já está quase acabando. Tá? Já está quase acabando, já estou quase indo. Tá? Nada no texto é aleatório, existe um fluxo bem definido. Olha só, ter os mandamentos, que você já sabe quais os mandamentos são. Guardar os mandamentos, que você sabe que é levar para a vida, praticar, enfim. Amar a Jesus de forma prática, que agora você já sabe que como você vai amar Jesus de forma prática, que é obedecer os mandamentos que ele deu. Tá? Ser amado pelo Pai e receber a revelação de Cristo. Olha só que interessante. A revelação não vem antes da obediência. Se você não obedece, você não vai ter revelação. Deus se revela progressivamente àqueles que confiam o suficiente para obedecer. Escutei alguém falando que se você recebeu algum nível de revelação do Senhor e não consegue obedecer nem naquele nível, você não tem direito, né, de solicitar mais revelação e mais entendimento, porque nem no nível que você já entende, você não faz questão de obedecer. Revelação não é curiosidade satisfatória, é um relacionamento aprofundado. Quando Jesus diz, me revelarei a ele, ele não está falando de mera informação espiritual. Então, para você que é só curioso, não tem nada para você também. Tá? Não é apenas saber mais sobre Deus, nem entender melhor um texto ou acumular conhecimento teológico. É a manifestação pessoal, é intimidade, é comunhão viva. Conhecer a Deus em experiência e caminhar com Ele. Caminho da obediência. Você vai entendendo, você vai obedecendo. Mas quem aqui gosta de obedecer? Quantos de nós aqui não via a hora de casar para não ter que mais que obedecer os pais? Ou não tinham a vontade de morar sozinho para dizer assim, ó, lá na minha casa eu mando. O Rodrigo está dizendo que ele não tinha vontade não, diz que ele mandava na casa dele. Não. Gostava de obedecer, né, Rodrigo? Mas eu vou falar para você, ó, a maioria das pessoas que eu conheço tem assim uma certa resistência em obedecer. Então, cada grau de obediência que você vai cada degrau, na verdade, né? Cada nível de obediência que você vai subindo é um nível de você que tem que ir ficando. Você tem que abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você considera, né? Porque assim, não tem outro jeito, irmão. Esse negócio de ser cristão não é brincadeira. Se te venderam um evangelho fácil, mentiro para você. Evangelho trata-se de abrir mão, de morrer para si mesmo. Tem um hino que nós cantamos a plenos pulmões, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Parece que canta da boca só para fora, né? Porque daí na hora de tomar uma decisão, de abrir mão, é nada. Por que a obediência vem antes da revelação? Porque obedecer é um ato de confiança. Mesmo sem ter todo o entendimento, toda a compreensão, mesmo quando custa, é uma atitude de confiança. Deus, eu confio em quem o Senhor é. No Senhor não há sombra de variação. A revelação não é uma consequência, olha só, de ser um sofredor crônico conformado contínuo. Não é porque você é uma pessoa que sofre sempre. Não, eu estou sempre sofrendo, e eu estou sempre isso, e eu estou sempre. Não, irmãos.
A revelação ela é consequência de um coração rendido e não de sofrimento. É entender assim, olha, Senhor, realmente eu preciso me render ao teu senhorio. Não é apenas, eu estou sofrendo, porque você pode passar a vida inteira sofrendo e não ter revelação nenhuma de Deus. É o resultado de obediência, de comunhão, de relacionamento com Ele. Salmo 25:14 diz assim, ó: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor não é mistério, é intimidade, é comunhão, é um relacionamento próximo. Deus compartilha quem Ele é com aqueles que caminham com Ele. É para os que o temem. Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Conhecer a aliança, irmãos, é ter um relacionamento com Deus, entender o coração de Deus, confiar no caráter de Deus, caminhar seguro mesmo sem saber tudo. Assim como Abraão, quando Jesus chamou Abraão, quando Deus chamou Abraão, desculpe, tá? Quando Deus chamou Abraão, Jesus nem estava lá, né? Quando Deus chamou Abraão, falou assim: Abraão, bora para um lugar que eu vou te mostrar. Mas quando é que é? Não, bora ali. Vai indo que eu vou te mostrando. Moisés, né, quando responde o chamado, conhece Deus como eu sou. Os discípulos deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus intimamente. Começaram a conviver com ele diariamente. Conhecê-lo na intimidade do dia a dia. E o jovem rico? O jovem rico não, porque foi chamado, mas não quis ir. Entende? Perdeu a revelação mais profunda de quem Deus era, de quem era Jesus. E, para terminar, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Não é sobre saber mais, mas é sobre confiar mais. Obedecer ao Senhor é dizer com a vida aquilo que nem sempre a boca consegue dizer. É transformar a fé em passos, o amor em atitudes, aquela convicção que nós temos em entrega. Ó, Senhor, está aqui. Não tem muita coisa, não pude muito, né? Fiz o que pude e pude pouco. O que sobrou está aqui, mas é tudo o que eu tenho. Sabe? Quando nós começamos a entender que não é apenas conhecer da palavra, a pergunta começa a mudar. Não é aquilo que eu conheço sobre Jesus, mas é aquilo que eu faço com aquilo que ele já me revelou. A obediência, irmãos, é a nossa resposta. Nós já entendemos? Já. Então, nós podemos obedecer? Podemos obedecer. Sabe? Jesus, ele quer se revelar a nós. Deus, ele quer se revelar a nós. É esse o plano. Resta saber o seguinte: nós estamos dispostos a obedecer a esse chamado. Assim como Jesus amou aquele jovem rico naquele dia e fez aquele convite, né? Hoje, nós temos esse convite de nos aproximarmos do Senhor, de vivermos uma vida amando ao Senhor verdadeiramente. Eu costumo dizer, quando estou conversando por aí, viu? Eu sou um crente de verdade. Sabe, eu sou um crente de verdade. Eu quero dizer assim, irmão, que eu não estou para brincadeira. Eu não estou dizendo que eu não tenho falha, eu não estou dizendo que eu não tenho defeito. Mas depois que eu entendi que é necessário tomar uma atitude, ter uma postura, tomar uma posição de ser assim um cristão de verdade, a minha vida tem mudado a cada dia. O Senhor tem trabalhado no meu coração. Tem uns dias, irmãos, que é meio difícil.
Porque tem que sair umas coisas aqui de dentro que não faz parte. Umas desconfiança, né? Uns eu sei mais, uns entendimentos, que nem sempre é aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes é coisa que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Mas depois que eu entendi, eu tenho lutado cada dia para ser realmente um cristão de verdade. Sabe, tem aquela palavra que diz assim, ó, que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. E o desejo do meu coração é que quando ele olha de lá para cá, ele... esse é meu piá. Esse é meu piá. Olha ele ali, ó. Ó, tá ficando ralinho aquele cabelo dele. Deixa eu mandar mais cabelo para ele. Quando bate uma luz, já dá para ver o coco da cabeça. É o Fernando. Olha ele lá, ó. Ó como ele está se esforçando. Tem umas horas que parece que não vai, né? Sabe, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Ele pode te encontrar. Ele pode contar contigo. Ele pode contar comigo. Sabe, irmão, ser um cristão de verdade é diferente. É mudança de atitude, é mudança de postura. É abrir mão, é obedecer de verdade. Sabe, esse evangelho é de verdade. Jesus não veio morrer de brincadeira por você, não. Sabe, existe um plano de Deus para que todos nós alcançamos um nível de maturidade, estatura de varão perfeito, mas é preciso continuar caminhando, é preciso prosseguir. Quero convidar você para se levantar, para fazer uma oração, para que você possa colocar a tua oração diante de Deus nesse momento, para que Ele possa continuar trabalhando na tua vida, para que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que possamos ser cristão de verdade. Não venhamos fazer só uma hora, passar um tempo aqui, né? Mas que isso possa brotar do nosso coração. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, Senhor, muito obrigado. O Senhor deixou maneiras, Pai, com as quais nós podemos externar, Senhor, esse amor que transborda do nosso coração. Esse desejo que nós temos, Pai, de ser amados por Ti, Senhor, e corresponder a esse amor. Sabe, Senhor, continua trabalhando no nosso coração, para que nós possamos entender, Pai, os Teus mandamentos, para que nós possamos obedecer, Senhor, cada um dos Teus mandamentos, como uma maneira concreta de demonstrar, Senhor, o nosso amor por Ti. Que esse amor cresça, Pai, que a obediência na nossa vida cresça, e que a revelação do Senhor na nossa vida cresça. E nós possamos entrar diante de Ti, Senhor, com confiança, com intimidade, num relacionamento profundo, Senhor. Que haja mudança, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na maneira, Senhor, como nós levamos a nossa vida no dia a dia. Que cada atitude, Senhor, que nós viemos a tomar, seja, Senhor, realmente para honrar e engrandecer o Teu nome. Muitas vezes, Senhor, nós oramos, Pai, e dizemos assim, que seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E muitas vezes, Pai, nós não temos noção do peso, mas simplesmente acostumamos, Pai, a dizer, Senhor, que seja para a honra do Teu nome, que seja para a glória do Teu nome. Senhor, mas que isso seja um sentimento verdadeiro nos nossos corações e que nós possamos crescer, Senhor, na Tua presença e amadurecer, Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém.